Senhores alunos, bom dia. Bom, estamos aqui novamente para gravar mais uma aula que vai subir hoje, dia 26/10/2020. A ideia da aula de hoje é justamente finalizarmos os assuntos que começamos nas aulas anteriores referentes à dinâmica. De novo, gente, por que tanta mecânica, por que tanta dinâmica? Porque é o que mais cai na prova. Então, se vocês forem ver, cai muita questão referente a problemas de plano inclinado. Então, o que eu pude fazer aqui justamente foi sintetizar todos os tópicos, todos os conteúdos em um assunto que seja relevante para a prova do Enem de vocês, que vai ser há alguns dias à frente, né? Pois bem, de novo confirmando aqui, estamos na turma de fevereiro noite, fevereiro sábado, março noite, março sábado, e a aula normalmente ela é colocada para subir toda segunda-feira à noite. Então eu estou seguindo aqui um padrão. Bom, vamos ter que terminar também a apostila 2. A nossa apostila 2 tem o assunto de termodinâmica, que é a física B. Isso eu vou fazer na aula de reposição. A aula de reposição será essa semana. Muito provavelmente ela vai subir no dia 28/10. Provavelmente vocês vão ter no dia 28 e no dia 30 para a gente fechar o mês e terminar a apostila 2. Bom, basicamente, inicialmente é isso que eu tenho a falar para vocês. Agora eu vou continuar com o assunto. Hoje nós vamos fechar esse assunto de dinâmica. Vou colocar também uma lista de exercícios que vai estar disponível no Google Classroom. Então deem uma olhada, deem uma vasculhada. Vocês também, quem está inscrito, recebe e-mails de tudo que é passado lá. Então não custa nada dar uma olhadinha nas coisas que estão sendo passadas lá, né? Bom, sem mais enrolações, né? Também eu vou colocar esse vídeo, eu pretendo colocar ele, fazer edição em 2 velocidades, né? Justamente quem está com pouco tempo e precisa ver isso de uma forma mais ligeira, né? Eu vou colocar no 1,5x, eu vou fazer edição e vou enviar para vocês. Beleza? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso curso. Aliás, terminar essa parte de Física A. Antes de mais nada, sempre tenho que recordar um feedback passado da nossa aula que foi programada para subir no dia 19/10 deste ano, né? Eu tive que falar com vocês sobre decomposição de vetores. A decomposição de vetores ela é um assunto muito útil caso vocês precisem estudar forças. Lembrando que força ele é um vetor, não deixa de ser vetor. E toda força ela pode ser o quê? Decomposta, tanto numa componente relacionada ao eixo das abscissas, quanto na componente relacionada ao eixo das ordenadas no eixo cartesiano, onde eixo cartesiano é uma coisa que vocês estão vendo muito em matemática, né? Bom, mostrei sem muita demonstração, também eu vou falar para vocês as demonstrações, eu vou colocar no Google Classroom, né? Só preciso de um pouquinho de tempo a mais, mas a página lá vai estar sendo atualizada. E eu fiz as componentes Px e Py num plano inclinado que possui uma inclinação em relação ao piso horizontal.
e falamos de polias. Bom, isso só para resgatar o que vimos na aula passada. O que veremos na aula de hoje? Pessoal, o que veremos na aula de hoje é basicamente algo relacionado a balanças. Também é um assunto que muito estudante erra e é uma coisa que eu tive que, por obrigação, colocar aqui nessa nossa aula. Talvez na apostila de vocês não esteja assim uma teoria tão bem formalizada, então eu decidi explicar sobre isso. Como é uma balança num plano fixo, como se comportaria uma balança, por exemplo, dentro de um elevador, e como é que eu mediria a minha massa, por exemplo, se eu tivesse numa região como a Lua, por exemplo. Será que a minha massa ela é igual? Será que o meu peso é igual? Afinal de contas, o que uma balança mede, né? Bom, e um outro assunto seria um sistema massa-mola. Porém, o que acontece? Eu pensando cá com meus botões, achei mais conveniente deixar o sistema massa-mola quando estivermos na próxima apostila, vendo energia. Até porque o conteúdo dessas aulas de dinâmica, elas estão bastante densos, né? Então, assim, todo o tempo que a gente for ter disponível, vamos disponibilizar esse tempo para explicar um assunto de uma forma completa. Então, o sistema massa-mola, vamos deixar ele para quando estivermos estudando energia. Apostila 3, V3, que vamos iniciar ela essa semana ainda. Então é justamente o que eu narrei para vocês. Na aula de hoje, programada para dia 26/10, veremos as balanças de farmácia. Justamente com elas, teremos o problema do elevador. Vou falar bem por cima para vocês o que vem a ser um dinamômetro, né? E um sistema massa-mola. Bom, antes de mais nada, já falando aqui sobre dinamômetro, não tenho assim um slide próprio para isso. Ele basicamente é um instrumento que é colocado sobre o fio, onde ele tem uma mola e ele vai medir o que? A tração no fio. Então, se aparecer nos problemas algo referente à indicação do dinamômetro, pessoal, o problema já está falando quanto é o valor da tração no fio, porque é isso que o dinamômetro registra. Então, não vi, assim, por necessidade, colocar uma aula específica sobre dinamômetro, senão ela fica muito extensa. Entendam que é a indicação da tração no fio. E o sistema massa-mola, gente, que deveria estar para a aula de hoje, nós vamos colocar na aula de energia, justamente para a aula não ficar muito extensa. Então, basicamente, o que veremos hoje? Nós veremos o problema do elevador. É o caso dele estar subindo acelerado, descendo retardado, descendo acelerado e descendo retardado. E aí, aplicar a equação da segunda lei de Newton para a gente entender o que pode estar acontecendo aqui. E fecharemos esse assunto de dinâmica hoje. Então vamos para frente. Como o próprio nome diz, balanças de farmácia. Mas o que é uma balança de farmácia? Vocês devem estar me questionando que eu estou perguntando algo que parece ser óbvio, né? Quem foi na farmácia medir a sua massa? Quem nunca foi na farmácia, entre aspas, se pesar,
existe um significado na física para essa balança de farmácia. O que a balança realmente ela está medindo? E por que às vezes a indicação da balança ela não é solidária em todos os lugares da Terra, né? Porque tem lugar que eu sou mais leve, porque que tem lugar que parece que eu sou mais pesado. Então por que acontece isso? E vamos entender o princípio de funcionamento de uma balança. Existem balanças tanto de farmácia quanto as balanças caseiras, né? Balanças de banheiro, balança que, por exemplo, vai medir o peso dos alimentos, por exemplo, farinha, arroz, feijão, né? A balança tem a balança própria que mede isso, e hoje são todos dispositivos digitais, né? Vamos estudar isso aqui um pouquinho mais a fundo, né? Na hora que meus pés eles pressionavam aqui, ó, esse ponteiro aqui, ó, ele era posto a girar. Então aqui tem os pés, o ponteiro sendo posto a girar, e ele vai dar uma indicação. Aonde o ponteiro parar é onde vai acusar a medição da minha massa. É claro, esse sistema ele tem que estar o quê? Num lugar coerente, ou seja, ao nível do mar, estando sujeito à aceleração gravitacional na superfície da Terra, e aí ele vai acusar o determinado valor. Será que a balança mede massa, gente? Será que a balança mede peso? O que está acontecendo aqui? O que a balança mede é o chamado peso aparente. Isso vai ser explicado um pouquinho quando estivermos falando um pouquinho das aulas de física, né? Vamos lá para frente. Com certeza essa próxima aqui é uma balança que vocês conhecem. Ela tem uma indicação digital. Ela é uma balança eletrônica. Mais simples, mais fácil de carregar. Não, você não mede a sua massa gratuitamente. Mas é o que temos hoje. Com certeza vocês conhecem muito isso. Eu já não estou mais acostumado com isso, né? Mas é o que vamos encontrar nas farmácias e drogarias quando queremos medir nossa massa. E por fim, devo mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, aquelas balanças usadas nos banheiros, ó. Essa aqui, ó, que eu estou circulando, é a mais antiga. Inclusive eu tinha dela lá nos anos 80, gente. E tem essa próxima aqui que é a mais moderna, né? Que é o que normalmente está à venda hoje nos meios comerciais. Então vocês vão achar a balança digital. Bom, só apresentando, mas não estou explicando para vocês o que a gente realmente está querendo chegar com isso, né? Bom, vamos lá. Está pisando, né? Ele está pisando na balança aqui, né? Se ele está pisando na balança, está existindo aqui um contato. Este contato é o que está sendo medido. Esse contato vai pressionar um sistema de molas. Esse sistema de molas vai transmitir o movimento.
esse movimento vai acionar um mecanismo interno, é um mecanismo de precisão que tem dentro da balança, e o ponteiro da balança vai girar. Se a balança for digital, a força mecânica ela vai ser convertida para pulsos digitais, que são transdutores. Bom, assunto relacionado à eletrônica que não vamos lidar aqui na física, né? Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos separar os corpos. E o que interessa para a gente é a força normal. É a força que o pé da pessoa está fazendo sobre o piso da balança. Que também, em intensidade, é a mesma que o piso está exercendo sobre o pé da pessoa. Olha só o que eu fiz aqui, né? Separei, olha só, eu adotei uma referência para cima como negativo. Pessoal, se vocês ficarem confusos em o que é negativo, o que é positivo, pessoal, esqueçam sinais. Só identifique que esta força aqui, Fn, ela tem sentido oposto a essa outra força que é Fn. Uma é ação, outra reação. Então elas têm que estar com sinais opostos. Só e somente isso. Se vocês forem indicar como módulo, não precisa se preocupar com sinais. Isso pode deixá-los confusos no dia de fazer algum equacionamento. Bom, como nós estudamos lá nas forças normais, forças de contato, força de bloquinho, o que acontece? O piso, o pé da pessoa, está aplicando uma força sobre o piso da balança. O piso da balança está sofrendo a ação de uma força que eu chamo de força normal, Fn. Como toda ação tem sua reação, o próprio piso que sofreu a ação do Fn está aplicando a força Fn sobre a pessoa. Veja bem, a ação Fn, cuja reação está onde? No piso da balança. E aí o que está acontecendo? Além disso, a pessoa está submetida à ação da força peso, que nós estudamos nas aulas anteriores. Aonde a reação desse peso está onde? No centro da Terra. Pessoal, esse Fn aqui de baixo e esse Fn de cima, eles não formam resultante nula, porque ação e reação nunca vão formar resultante nula, nunca vão, entre aspas, na linguagem de vocês, se cancelar. Por que não? Porque ação e reação são forças aplicadas a corpos diferentes. Então não se esqueçam disso. Sempre forças aplicadas a corpos diferentes. Bom, aí vocês vão me perguntar, nossa, por que você desenhou o vetor aqui para baixo? Pessoal, como queiro, eu posso pegar esse vetor e transportar ele, ó. E aí eu estou colocando a força normal exatamente no ponto de aplicação dela. Pessoal, não fique encasquetado em que ponto está sendo aplicada essa força. Pessoal, simplesmente eu quero entender para vestibular em que corpo ela está sendo aplicada, não em que ponto do corpo, e qual a direção e sentido sobre ela. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, ó, sobre este corpo, que é a pessoa, estão agindo duas forças, gente. Olha, estão agindo a normal e o peso. Como o corpo está em equilíbrio, a normal e o peso é que vão formar uma resultante nula. Por isso, gente, que indiretamente o que a balança vai medir é o peso de vocês, quando na verdade o que ela está medindo é a força normal. Como o corpo está em equilíbrio,
a força normal tem a intensidade igual ao peso. Por isso que vocês podem medir pela normal exatamente a massa de vocês. Se está na superfície da Terra, eu pego essa normal que, por consequência, vai ser o meu peso, e divido pela gravidade local, que é 9,8, e eu tenho a minha massa. A balança está calibrada na superfície da Terra. É basicamente isso que acontece quando o corpo está em equilíbrio. Mas se o corpo não estiver em equilíbrio, ele pode estar subindo, ele pode estar descendo. Ele pode estar subindo e descendo com velocidade constante. Ele pode estar subindo acelerado ou subindo retardado. Ou o corpo pode estar subindo, pode estar descendo acelerado ou descendo retardado. Então, estes são os movimentos que nós temos que analisar sobre o corpo, para vocês poderem estar ávidos e aptos a resolverem um problema de elevador. Porque o que o vestibular vai fazer? Vai colocar um elevador dentro de uma balança. Ou, entre aspas, uma balança dentro de um elevador. E veremos aqui o que vai acontecer, né? Nos slides seguintes. Bom, como eu havia explicado para vocês anteriormente, olha só. Aqui tem uma pessoa. E martelo em cima disso. Sobre essa pessoa está agindo a força gravitacional, que é a força peso, cuja reação está onde, gente? No centro da Terra. Vamos colocar entre módulo mesmo, né? E tem a força normal, cuja reação está no piso. Então são forças aplicadas a corpos diferentes, mas que estão agindo sobre a pessoa. Então aqui, isso é um caso para a gente analisar a situação de equilíbrio. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Não é à toa que essa é a condição para que o corpo ele fique em equilíbrio, né? Que a força normal ela seja igual ao peso. Bom, na superfície da Terra, o que acontece? O que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade local. É a gravidade na superfície da Terra. Só que se o corpo estiver na Lua, a gravidade na superfície da Lua ela é aproximadamente 5 vezes menor que a gravidade na superfície da Terra. Então, basicamente, corpo e equilíbrio. O que a balança mede é a força normal. Força normal, por consequência, vai ser o peso. Se a balança está calibrada na superfície da Terra e eu quero saber quanto vale a minha massa, divido por 9,8. Essa balança que foi calibrada na superfície da Terra já não serve na superfície da Lua. É evidente que na superfície da Lua eu vou medir uma massa um pouco maior, né? Um pouco menor. Eu vou ter aquela sensação de estar mais leve. Mas a minha massa, no final, ela vai ser a mesma coisa. Vamos adiante então. Bom, próximo caso a ser analisado. O corpo está em movimento retilíneo uniforme. Olha só. O corpo pode estar subindo. Ou o corpo pode estar o quê? Descendo. Mas ele vai estar subindo ou descendo em movimento retilíneo uniforme. Aí vamos lá para a segunda lei de Newton.
que diz que a resultante das forças que agem sobre um corpo é o produto da massa desse corpo multiplicado pela aceleração. Só que se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, vimos que a aceleração dele é nula. Então a força resultante é nula. E vimos que o caso específico é que quando a resultante é nula, o corpo está ou em equilíbrio, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, se não tem aceleração, a situação para a força ela é idêntica à situação em que o corpo estava em equilíbrio, porque é onde a resultante das forças é nula. Então tudo que está para cima é tudo que está para baixo. Então, de novo, eu falo que a força normal em intensidade ela vai ser igual à força-peso, aonde peso é a massa vezes a gravidade local. E a análise desse problema ela é muito similar ao que aconteceu na transparência anterior. Agora, o que acontece, gente? Por que eu tive que explicar isso para vocês? Bom, normalmente nos problemas de vestibular, né, eles fazem esses probleminhas meio estranhos, né? Problemas bastante esquisitos. Por exemplo, eu nunca vi ninguém assim em suas faculdades mentais medir a sua massa dentro de um elevador subindo ou descendo. Da mesma forma que eu nunca vi um pêndulo dentro das placas de um capacitor. Mas assim, na física, no mundo ideal, tudo é possível, diferente do mundo real. Então o que acontece? Vamos colocar esta balança dentro de um elevador. Então o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu estou vendo o hominho dentro da balança, dentro do elevador. E dentro do elevador eu tenho uma balança. Veja bem, a balança e o hominho são o que, gente? Fazem parte de um mesmo sistema. Então o que acontece? Se eu pegar aqui um pedaço de madeira e pressionar o piso, como eu já estou sobre a balança, não vai ter alteração na indicação da balança. Agora, se o hominho sair da balança e ir para fora aqui e pressionar, ele vai ser uma força externa. Pressionar com um pedaço de madeira, por exemplo. Se ele estiver fora da balança, ele vai ser uma força externa. Bom, isso é um exercício que tem na apostila de vocês, que é passível de análise. E eu quero que vocês analisem ele e, na dúvida, vocês podem me procurar para resolver esse problema. Ele vai estar também na lista de exercícios. O que acontece aqui, ó? Dentro do elevador, 3 situações têm que ser analisadas. É aquele primeiro caso, que é o caso do equilíbrio. O segundo caso é quando ele está subindo ou descendo em movimento retilíneo e uniforme. E o terceiro caso, quando o corpo está subindo ou descendo em movimento retilíneo uniformemente variado. Veremos o que vai acontecer aqui nessas condições. Bom, situação de equilíbrio, pessoal, mesma ladainha, mesmo repertório, resultante zero, gente. Coloquei sem o vetor porque eu estou trabalhando com o módulo. Olha só, Fn menos o peso, que é a resultante, ou peso menos Fn, como vocês queiram adotar para cima ou para baixo como positivo, é igual a zero. O peso que é negativo
passa para o lado direito e fica igual a Fn igual a peso. Então, o que acontece? Ela vai indicar, nesse caso, o mesmo valor, o valor real do peso que a pessoa tem na superfície da Terra. Se eu dividir pela gravidade local, eu vou encontrar a massa. Só que aí, na superfície da Terra, é o valor correto. O que acontece aqui, ó? Se o corpo estiver em movimento, ele pode estar subindo em movimento retilíneo uniforme, ou pode estar o quê? Descendo em movimento retilíneo uniforme. Pessoal, a situação aqui ela é similar à situação de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Quando a resultante é nula, o corpo está em repouso, equilíbrio ou em movimento retilíneo uniforme. A situação é a mesma. Ó. Força normal menos o peso igual a zero. Força normal igual ao peso. Então, o que a balança nesse caso vai indicar? De novo, o valor correto do peso. O grande problema é quando eu começo a impor uma força externa adicional que vai imprimir uma aceleração ou uma desaceleração no corpo, né? Bom, gente, o que está acontecendo? Aqui na seta, eu estou indicando aqui dois sentidos da seta. Um sentido é o sentido do movimento. Bom, onde eu estou colocando o sentido do movimento, esse símbolo, esse vetorzinho onde está T, é para indicar que é uma força de tração. É a força com que a corda está puxando o elevador. Não se prendam a isso. E também não se prendam muito ao sentido do movimento. Isso aqui eu sei que ele está subindo. Mas eu sei que ele também está acelerando. E ele está acelerando para cima. Bom, o que acontece? A resultante das forças, a direção e o sentido da resultante das forças, é a mesma direção e sentido da aceleração. Olha só, a força resultante, aqui nesse caso, ela é o quê? Ela é uma ação da força normal e da força peso. Olha só, aqui como ela está indo para cima, ó, ela vai ser a força maior menos a força menor. Nesse caso, para a resultante ser para cima, quem está para cima aqui, gente? Quem está para cima é a força normal. A resultante, ela é solidária ao sentido da maior força. Que nesse caso vai ser a força normal menos o peso. E quem está ganhando a parada é a força normal. É que nem um cabo de guerra. No cabo de guerra ganha quem tem mais força. A força resultante está no mesmo sentido daquele grupinho que tem mais força. Aqui a normal vai ser o maior peso. Mas o que nossa balança está registrando aqui? A nossa balança sempre registra a força normal. Então, nesse caso, ela vai resultar num valor de medida maior que o seu peso real. Então, ele vai ser um valor maior do que o valor correto do peso. Isso é que vocês têm que estar correto, ó. Subindo acelerado. Vai aparecer questões em que ele fala que dentro do elevador a indicação da balança parece ser maior que o peso real da pessoa. Então, o que pode estar acontecendo? Desenhe os esqueminhas, ó. Uma das consequências é ele estar subindo em movimento acelerado. Vamos adiante. Faltou colocar algumas coisas aqui. Então, vamos lá, gente.
Mas o que importa é justamente isso, ó. Sentido do movimento é uma descida. Sentido da aceleração, mesma do movimento. Olha só, o sentido da aceleração é o sentido da resultante. Isso aqui é uma descida. Bom, descida acelerada. A resultante, então, é o peso menos a força normal. E ela está no sentido da força peso. Significa que o peso ele é maior que a força normal. Então, o valor que a balança, neste caso, vai indicar é menor que o valor correto do peso. Isso sem problemas, né? De novo. Pessoal, descida. Descida e aqui é retardado. Bom, você já sabe que é descida retardada. Descida retardada, olha só. Ele está descendo, mas a aceleração está para cima. Ele continua descendo e eu apliquei uma aceleração no sentido contrário. Ou seja, mas por inércia ele ainda continua descendo. O que está acontecendo aqui? A normal aqui bom, tem uma coisinha aqui que nós temos que corrigir, né? O sentido da resultante aqui é o mesmo do peso. Então aqui nesse caso é o peso menos a força normal, gente. É que é um slide que eu copiei várias vezes. Faltou fazer uma revisão disso, a edição disso aqui, né? Então a força normal ela vai ser menor que o peso nesse caso. Ele vai indicar um valor menor. Bom, são os 4 casos básicos que temos que analisar aqui, né? Bom, e aí é um exercício de elevador, né? Voltando àqueles exemplos anteriores, é onde nós podemos analisar primeiro qual é a situação em que a pessoa se encontra dentro do elevador, se ela está subindo ou descendo, se está subindo acelerado, retardado, se está subindo ou descendo com velocidade constante. Uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho abaixo. Quando o elevador está acelerado para cima, pessoal, subindo acelerado, com aceleração constante de intensidade 2 metros por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de... Pessoal, o valor correto da pessoa seria 800 newtons, mas ele está subindo acelerado. Então vamos olhar os slides anteriores e vamos ver em que condições o problema se enquadra. E vamos aplicar a força resultante, que nesse caso é normal menos o peso, ou o peso menos a normal, dependendo da situação, que é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, eu já canto a bola para vocês. Se ele está subindo acelerado, a normal é maior que o peso. Então, a resultante vai ser força normal menos o peso, que é a massa vezes a aceleração. Pessoal, 5 minutos, tentem fazer, daqui a pouco eu chego aí.
Bom, acredito que todos devem ter achado 960 newtons. Mas vamos fazer a resolução do problema, para vocês entenderem o lance do elevador. Bom, de novo, o que acontece? Isolei a pessoa do elevador e da balança. A balança exerce sobre a pessoa a força normal e a pessoa está submetida à ação do peso. Lembrando que a resultante sempre está no sentido da aceleração. A resultante vai ser a normal menos o peso, porque está subindo acelerado, que é um dos casos do elevador. Então, se ele sobe acelerado, a força normal ela é maior que o peso, como podemos ver na transparência 16, ou slide 16. Ou seja, a força normal menos o peso é massa vezes aceleração. Logo, a força normal é o peso mais a massa vezes a aceleração. Onde tem menos peso, eu passo para o outro lado. Bom, aí vira a continha, gente. Peso é massa vezes a gravidade local, né? mg, 80 vezes 10. Vamos considerar como 10, porque o problema pediu para considerarmos como 10. Mais a massa vezes a aceleração. A massa que é 80 vezes 2. Ou seja, aqui dá 800 mais 160, que dá 960 newtons. Que é o valor da normal, que é o peso aparente da pessoa. Ou seja, se eu dividir isso por 10, eu vou estar com 96 kg ao invés de ter 80 kg. Bom, então isso aqui é mais ou menos para vocês entenderem a ideia de elevador. Quanto à intensidade da força que ele aplica? 150. Se ele está em equilíbrio, se a força normal está em equilíbrio com o peso, então o que acontece? A força normal tem a mesma intensidade do... Então o peso de Garfield na Terra tem intensidade de 150 newtons. Verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? A balança exerce sobre Garfield uma força de intensidade 150 newtons. Ó, é a reação da força que o Garfield aplica sobre a balança. Ação e reação, elas têm o mesmo módulo e direção, porém só o sentido que é contrário. Então aquilo que a balança aplicou sobre o Garfield é a reação da força que ele aplicou sobre a balança, que é exatamente 150 newtons. Então a 2 ela é verdadeira. E por fim, o peso de Garfield e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação e reação. Pessoal, quem é o par ação e reação? É a força normal, olha só. A força normal que o Garfield aplica sobre a balança vai reagir sobre ele. São aplicadas a corpos diferentes. O peso do Garfield, ele é uma ação da... Onde a reação está onde? No centro da Terra. Peso tem reação no centro da Terra e a força normal tem reação no piso da balança. Para ação e reação são forças aplicadas a corpos diferentes. Corpos diferentes. Se está aplicado no mesmo corpo, não é. Então a 1 e a 2, somente elas é que são corretas, né? Somente a 1 e a 2 é que são corretas. Bom,
E aqui eu mostro para vocês a solução, ó. Força normal e força peso, olha só. Força normal, ação. Força normal, reação. Corpos diferentes. Força peso, reação tá onde, gente? No centro da Terra. Por isso que, e aqui na verdade é 150 newtons, né? Então aí tá a resolução dele, né? O peso de Garfield na Terra tem intensidade de 150 newtons? Bom, ele está em equilíbrio com a força normal. A balança exerce sobre Garfield uma força de 150 newtons? Sim, a força que a balança exerce sobre Garfield é a reação da força que Garfield aplica sobre a balança. Ação e reação. E o peso de Garfield, a balança aplica sobre ele e constitui um par ação e reação? Não, porque o peso de Garfield e a força estão aplicados sobre o mesmo corpo. Para ser ação e reação, elas têm que ser aplicadas a corpos distintos, né? Então essa é a sacada, né?
Bom, então vamos começar a resolução desse problema aqui, né? Bom, qual é a primeira coisa que temos que fazer nesse problema? É separar os corpos e analisar que tipo de força está agindo sobre cada corpo. É o que faremos agora. Olha só, foi o que exatamente eu fiz. Olha, o corpo A tem uma força F aplicada a ele, eu só transpus o vetor. O corpo A está em contato com o corpo B, então se ele está em contato, ele aplica sobre o corpo B uma força que eu chamo força normal, que é a força Fn. E como toda ação tem sua reação, o corpo B aplica sobre o corpo a força Fn, no sentido oposto. Ação e reação. Então, no sentido do movimento, eu indiquei as forças. Pessoal, ainda tem o peso de A, peso de B, normal de A e normal de B, mas para a resolução do exercício, não vem muito ao caso, gente. O que interessa para a gente é isso. Vamos lá. Qual o módulo da aceleração do conjunto? Vamos lá, segunda lei de Newton. No corpo A, resultante em A, força resultante em A, é a força normal, é a força F menos a força normal. É claro, ele está acelerando para onde? Se ele estiver acelerando, ele vai estar acelerando para a direita. Então isso vai ser o F menos o F normal, que é o maior menos o menor, que é a massa vezes a aceleração. E no corpo B, quem é a resultante dele? A resultante de B é o próprio Fn, que pela segunda lei de Newton é a massa de B vezes a aceleração. Então, feito aqui o equacionamento para cada bloco, resta para a gente fazer o que aqui? Só e somente resolver o sistema formado por 1 e 2. Bom, eu vou resolver esse sistema pelo método da substituição. Ou seja, aqui, ó, aonde tem Fn, eu coloco massa de B vezes aceleração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou substituir 2 em 1. F menos o Fn, que de 2 é massa de B vezes aceleração, vai ser igual a massa de A vezes aceleração. Menos massa de B vezes aceleração, passo para o segundo lado positivo, coloco A em evidência, e aí fica a massa de A mais massa de B vezes aceleração, que deveria ser minúsculo. Ou seja, a força F, de fato, vai ser o quê? A somatória das massas vezes a aceleração. Vamos lá. 2 mais 3? 2 mais 1, né? 2 kg da massa de A mais 1 kg da massa de B, que vai dar 3. Ou seja, 6, que é a força F, é igual a 3A. Onde A é o quê? 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a intensidade da força resultante sobre o bloco A? Pessoal, prestemos atenção sobre o que ele está pedindo no item B. Ele não quer a força normal. Ele quer saber qual é a intensidade da força resultante. E a força resultante é o resultado da força F menos a força Fn. Mas como é resultante, olha, posso escrever resultante em A é a massa de A vezes a aceleração. Se eu conheço a aceleração e tenho a massa de A, olha só, massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 2, como consequência vai me dar o quê? Vão dar os
exatos 4 newtons. Pessoal, então esse exercício, ele é um exercício de saideira, né? Bom, não vou estender mais a aula. A gente teria que falar de molas, sistema massa-mola, porém, para não ficar muito extenso, eu pretendo falar disso quando estivermos estudando energia. Energia e trabalho é o que vamos falar na nossa próxima aula da próxima segunda. Nessa semana, eu ainda vou postar os vídeos para vocês. Vídeos referentes ao quê? A termodinâmica. Nós temos que completar a frente 2 de termodinâmica, para na próxima semana já iniciarmos a apostila 3. Beleza, gente? Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Bom, esse é o fim da aula e grato pela audiência, né? Até a próxima semana.